Pelo menos uma vez por semana, alguém me pergunta sobre análise cromática. Eu já fiz até vídeo explicando sobre a possibilidade ou ausência dela de fazer análise cromática sozinha ou análise cromática à distância, mas hoje eu retomo esse assunto com um ponto de vista polêmico. Análise cromática não vai resolver a sua vida. Eu sou a Erika Minchin, consultora de imagem e autora do Liberte Seu Estilo, do Manual da Consultora de Imagem e também dos 15 passos para desentulhar o seu armário. Neste canal, a gente fala de estilo sem regrinhas, sem polícia da moda ou aquelas listas de tem que ter genéricas, e a gente desconstrói alguns mitos e levanta umas polêmicas de vez em quando também. Antes de arrancar esse curativo, me conta nos comentários. Você é dessas que não vê a hora de fazer uma análise cromática, que já olhou o YouTube inteiro em busca de dicas para aprender a descobrir as suas cores sozinha, ou você talvez seja uma consultora que oferece esse tipo de serviço de forma avulsa? Eu sei que muita gente tem contato com a consultoria pelas cores e adora, acaba usando muito, e de fato a cor que você usa pode fazer a diferença, te deixando com uma aparência mais abatida ou mais descansada. Eu mesma tenho uma cartela tão definida que qualquer tentativa de sair dessa cartela é denunciada em poucos segundos. Eu sei também que muitas consultoras começam com esses serviços porque faz sucesso e é uma porta de entrada, em tese, mais barata quando você precisa de clientes e quer tornar o seu trabalho conhecido. Mas nesse ponto, a gente vai voltar depois. O principal aqui é, saber só as suas cores não vai fazer a menor diferença no seu armário. Primeiro porque a ideia não é que você se livre daquelas peças que não têm a melhor cor para você, mas que você adora mesmo assim. Mesmo porque a maioria delas pode ser adaptada com uma maquiagem, com um acessório, com uma sobreposição ou o que for. Outro ponto é que a cor é só uma pecinha no quebra-cabeça da imagem. Eu tenho feito vários vídeos aqui no canal sobre como combinar cada cor específica. Eu dificilmente falo sobre funcionarem ou não para algum tipo de pele no sentido da análise cromática. A mensagem que a cor passa, a forma como ela é usada, o lugar onde ela é posicionada, o jeito como ela interage com as linhas, com as formas, com as texturas, isso tudo conta muito mais do que saber a sua cartela por si só. Eu digo isso por vários motivos. O primeiro é que eu já tive, mesmo depois de trabalhar mais à distância, muitos casos de clientes que começaram uma consultoria comigo perguntando na análise cromática, e mesmo que ela estivesse numa região que eu pudesse encaminhar para alguma das minhas alunas fazerem essa etapa do processo, fazer pessoalmente, ou que elas tenham por conta própria encontrado esse tipo de apoio, eu tive muitos feedbacks de que foi uma experiência legal, mas o que fez a diferença mesmo no armário foi saber todas aquelas informações sobre o próprio estilo antes. A análise cromática é a cereja, não o bolo. Tanto que eu não falo de cor na consultoria até estar bem avançada no processo, porque é preciso saber o que você vai fazer com essa informação antes de ter a informação. Outro motivo sobre o qual eu sempre falo é, no fundo, você já usa a sua cartela e pelo menos 50% do seu armário está dentro dela mesmo assim. A análise cromática começou com essa percepção, inclusive, de que intuitivamente as pessoas já se conectam com as suas próprias cores. Além disso, a maioria das pessoas hoje está nas chamadas cartelas de transição. Isso significa que a cor faz menos diferença do que elas pensam, porque elas conseguem usar cores piores com muito mais facilidade. É até mais difícil de testá-las para entender essa diferença. E para completar, existem tantas metodologias de análise cromática hoje que muita gente tem as suas cores analisadas mais de uma vez e um resultado diferente em cada análise, incluindo consultoras. O principal motivo para isso é que a maioria das consultoras, não só no Brasil, ainda trabalha com o método de 12 cartelas. E esse método exclui 4 cartelas possíveis. Eu já atendi muita gente que foi categorizada em cartelas diferentes e quando veio testar no método de 16 a 20, que é o que eu uso, descobriu que estava numa terceira cartela, que meio que juntaria 2 respostas até que ela viu antes, mas por isso ela nunca era encontrada. E já que eu tô levantando a polêmica, vamos falar dessa história da análise cromática ser supostamente mais barata do que uma consultoria? Se você for olhar o preço do serviço completo, de fato ela vai ser mais barata, mas se você for olhar a proporção do que é entregue e o valor daquilo, a análise vai sair muito mais cara. Do lado da cliente, é um custo alto para pouca função. Você vai saber as suas cores e talvez você entre numa de querer trocar o armário inteiro, mas agora por peças que, apesar de certas na cor, são erradas em tantos outros detalhes que você vai continuar muito insatisfeita com o seu armário. Isso se você sentir tanta diferença assim. Se a sua cartela for de transição,
composição, grandes são as chances de durante o teste você nem perceber a diferença que a consultora percebe, de você achar uma bobagem e continuar usando as cores que você já usava e gostava antes. Isso pode ser um dinheiro jogado fora. E se por acaso essa informação avulsa vier tão completa que você não tenha tanto problema assim, é porque tá saindo caro para outra ponta, para quem tá te atendendo, que vai ter que te entregar o triplo de trabalho pelo qual ela foi contratada para que a cartela comece a fazer algum sentido no seu dia a dia. Essa pessoa não vai conseguir cobrir nem os custos direito. Ah, Érica, mas o custo ali é praticamente a cartela da cliente, não? A cartela e também o material, que se tiver qualidade boa não vai sair nada barato, a grana que você investiu em cursos, e sabemos que o conhecimento mais caro da consultoria pode ser esse do curso de análise cromática, porque a maioria das consultoras faz muito mais do que um curso desses. O investimento em divulgação, se você tem site, você tá pagando pelo menos pelo domínio, se não pela hospedagem. Se você tem e-mail marketing, tá pagando por cada pessoinha na sua lista. Se tem Insta e tá anunciando para que as pessoas vejam, tá pagando por isso também. A luz que você usa para carregar o celular, que você usa para fazer o post do Insta que faz com que seu trabalho chegue em outras clientes, também tá nesse custo aí, e uma série de outras coisas invisíveis. Isso sem contar o tempo que de fato você passa com cada pessoa que você atende. Você sabe quanto custa a sua hora de trabalho, quantas horas você precisa vender para de fato sustentar todos os custos invisíveis que ser consultor envolve? Ou você vai trabalhar até o burnout e ainda não vai conseguir pagar por tudo isso? Se você é consultora e pensou que o único custo era a cartela que você entrega para cliente, a gente precisa muito falar de negócios e do valor do seu tempo e de tudo que você investe na sua formação e como você precisa sim cobrar de acordo para que isso te permita, inclusive, a continuar nessa missão de ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com as suas roupas e com a sua imagem. Isso é papo para outro vídeo, mas eu já falei sobre o assunto no manual da consultora de imagem. Para você que não é consultora, que queria mesmo descobrir essas cores, eu te recomendo um exercício que vai te ajudar muito a entender se é isso que você precisa agora, se esse é o melhor investimento. Então responde aí. Por que você quer saber? Por que você quer descobrir as suas cores? Qual a diferença que a cartela de fato vai fazer na sua vida? Como tá a sua relação com as outras informações das suas peças? Você gosta dos estilos e dos caimentos das roupas que você tem? Você sente que a cor é realmente o último problema? Se só te faltar a cor, se você sentiu que realmente é isso que tá faltando, manda ver, mas as chances de você ainda precisar olhar para outras informações antes são muito grandes. Até hoje eu só escutei, realmente a cor não fez essa diferença toda, ou eu já estava tão satisfeita com o meu armário depois de olhar para todas aquelas questões do meu estilo que quando chegou na etapa da cor eu já não estava mais nem ligando para esse assunto, e aí eu fiz a análise cromática porque eu já tinha marcado. Eu nunca escutei de ninguém que começou pela cor e sentiu que resolveu todos os problemas do armário. Até podem existir esses casos, a pessoa pode já de fato estar bem resolvida, mas não é a minha vivência e não é a das minhas alunas e das clientes e das pessoas com as quais eu tenho contato que relatam sobre isso. Então, pensa bastante sobre o assunto. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a fazer com que seu investimento valha muito mais a pena quando chegar a sua hora de fazer análise cromática mesmo. Então, pensa sobre isso e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!